A força do agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Depois do recorde de queimadas no Brasil em 2024, um projeto de lei propõe o endurecimento das penas para quem desrespeita a legislação ambiental. Doutor Marcelo Rodante, advogado especialista em políticas públicas e mudanças do clima. Prazer em recebê-lo, doutor. Prazer é tudo meu. Obrigado, Joyce. O projeto da lei aí de crimes ambientais propõe que uma das mudanças seja a elevação em até 6 anos de reclusão e multa para aqueles que provocarem incêndios. Atualmente, ele está para ser votado na Câmara dos Deputados com urgência. Doutor, o que levou o governo a essa preocupação aí em aumentar a pena para aqueles que produzirem queimadas? Joyce, acho que é uma conjunção de fatores. A gente teve as queimadas, que elas foram vistas por todo o Brasil, a importância das queimadas, e o governo precisou se mexer em relação a isso. A gente vive uma questão de aquecimento global e o Brasil ele é um país muito importante na mitigação. Então, a questão dos crimes ambientais se tornou uma pauta muito relevante para o governo e ele precisou sair a campo e fazer essa proposta, essa PL, que realmente mexe na questão dos crimes ambientais. Doutor, e quais são as principais propostas de mudança aí nessa lei? Hoje, os crimes ambientais, eles são considerados como crimes de menor potencial ofensivo. Uma condenação, ela gera uma pena de detenção, uma variação aí de 2 a 4 anos, dependendo da tipificação. O governo ele está propondo a mudança nesse sentido, que o crime passa a ser de reclusão, ou seja, muda a forma de persecução penal e aumenta os crimes de 2 para 4, de 3 para 6, com outras situações de agravamento. Com isso, ele pode combater mais o crime, socialmente passa a ser visto como mais relevante para a sociedade, porque a pena de um crime ela revela valores de uma sociedade. Quando uma sociedade ela pune, por exemplo, o homicídio, o roubo, ela está dando um recado de valor social. E os crimes ambientais agora, em função das mudanças climáticas e de todos esses assuntos, passou a ser uma pauta importante, o governo precisa aumentar e mudar esse valor, acompanhar o valor social. E por isso ele aumenta a pena e por isso ele muda a forma de perseguição. Doutor, explica a diferença entre detenção e reclusão. São formas de cumprimento de pena. Então, numa detenção, você começa no regime ou semiaberto ou aberto. São crimes de menor impacto social. Quando você tipifica como um crime de reclusão, você pode começar no regime fechado e você aumenta as penas. E são crimes vistos pela sociedade como mais severos. Por isso, o mecanismo de investigação ele é maior, você tem mais recurso, a polícia, a investigação, ela tem mais elementos de fazer o seu trabalho. E como que a ação, esse projeto, essa proposta aí, contribui para a investigação de organizações criminosas? Nos crimes de reclusão, você consegue fazer essa associação de organizações criminosas, algo que você não consegue fazer nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, essa ligação também é importante. Ô, doutor, e como que a mudança na lei ela pode contribuir para mitigar os incêndios? Toda vez que você coloca uma pena mais dura, você coloca mais investimento e você demonstra que você vai fazer uma persecução penal maior, isso por si deve gerar algum tipo de diferença no impacto das pessoas. Mas o que a gente sempre diz, a pena por si só não resolve o problema. Aumentar a pena não é um fator isolado de solução. É necessário que haja os investimentos, que haja o aparelhamento da polícia, que haja o aparelhamento da fiscalização, do IBAMA, ICMBio, por exemplo. Então, é uma conjunção de fatores que tem que ser associado, aliado a uma pena mais séria. Mas, como eu dizia, o crime ele passa a ser investigado com outras lentes, com outro viés, que dá mais força nessa persecução penal. O doutor, e tem os incêndios naturais e os incêndios criminosos. É fácil aí distinguir um do outro, né? Não sei se é tão fácil fazer a distinção, mas a própria lei, em julho de 2024, trouxe o plano de manejo integrado do fogo. O que se combate é o incêndio florestal, ou seja, aquele incêndio florestal que é causado sem um pedido de autorização, sem um controle, sem nenhuma regra, em qualquer lugar, de uma maneira indevida e absolutamente irregular. Seja acidental ou não, essa situação ela é ilegal. O que a lei permite é o manejo adequado do fogo,
quando você pede uma autorização, quando você faz sob controle, em situações específicas. O fogo, muitas vezes, é usado por comunidades tradicionais, dentro do saber indígena. Então, o problema não é o fogo em si. O problema é você atear fogo, você aumentar o fogo, você tornar o fogo um problema de manejo para a sua propriedade. Às vezes, com finalidades muito escusas. Existem muitos casos de desmatamento irregular e você coloca o fogo para encobrir aquela situação. Grilhagem, brigas de terras. Essas situações, elas são muito alarmantes. Mas, com o aquecimento global, a floresta está mais seca, está mais inflamável, o controle é muito mais difícil. Doutor, e como que o Brasil está em relação às metas climáticas mundiais? Eu sou muito otimista em relação ao Brasil. O Brasil, no passado, já conseguiu excelentes resultados, recebeu valores de fundos importantes e vinha desempenhando um papel muito importante. Ele acabou sofrendo um pouquinho com a questão da fiscalização e um bloqueio em relação aos fundos em governos passados. Mas eu acredito que o atual governo ele tem essa preocupação bem clara de se posicionar com metas que são importantes, são as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, que são aplicadas na ONU. E todos os países têm que fazer isso. E o Brasil ele busca realmente essa posição importante. O Brasil tem uma posição interessante. Ele está entre os 10 maiores países poluidores da Terra. Isso por conta do desmatamento, não é por conta da matriz energética nossa, que ela é até boa, a nossa matriz energética. Porém, o Brasil também, a despeito de ser um dos 10 maiores contribuintes do aquecimento, ele também é dos maiores mitigadores por causa da nossa floresta. Daí a importância vital da gente ter esses projetos de conservação florestal e os projetos de reflorestamento nas áreas degradadas. Isso tem que ser uma pauta essencial daqui para frente. Doutor, e agora quando a gente fala em desmatamento, é bom lembrar que a gente está falando de desmatamento ilegal, né? Porque o produtor rural, o agro, ele produz, ele cultiva, ele preserva, ele replanta, ele tem interesse em manter o planeta bem, porque é da terra, é do solo que ele colhe, né? Que é o fruto é de onde vem o sustento dele. Agora, a gente tem muito desmatamento ilegal, né? A questão é o desmatamento ilegal. Óbvio que a gente não pode condenar o agronegócio. A gente precisa de alimento, a gente precisa de insumos, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa se alimentar. A gente não pode ser também obscurantista ou negacionista do desenvolvimento. Muito do que a gente vive hoje no aquecimento global tem a ver com o desenvolvimento que começou na era pré-industrial. O Brasil tem que se desenvolver. A grande virada de chave é o desenvolvimento sustentável. É essa postura do agronegócio pensando em mais tecnologia, em diminuição da emissão do CO2, fazer efetivamente as plantações nas áreas que são permitidas. E você tem, como tudo no mundo, fazendeiros e produtores que fazem tudo certinho e aqueles que fogem da regra. Então, a gente precisa conscientizar da importância que nós temos hoje. O mundo não aguenta mais tanta emissão de CO2. O aquecimento global é um problema muito sério, cientificamente comprovado. Então, a gente precisa fazer essa conscientização, continuar tendo desenvolvimento mais sustentável. E o agro tem buscado isso, né? Mas existem aqueles que fogem dessa regra. Nós já voltamos com mais informações. A sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Fique com a gente. Olá, pessoal. Olha só. Não é normal sentir dor. Então, por isso, eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. E temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima.
Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Doutor, recentemente o senhor esteve em Nova York, né, na Semana de Clima, o evento aí que reúne líderes mundiais de diversos setores para discutir prioridades nas ações climáticas. Como que foi esse encontro aí? Como que o Brasil é visto lá fora? O Brasil é muito bem visto lá fora. Eu tive a honra de acompanhar a delegação do Pará com o anúncio da promessa de venda de créditos de carbono para compradores internacionais numa quantidade muito elevada. Acompanhando o Pará, eu vejo um desenvolvimento nessa área muito importante, uma liderança nessa área muito importante, na construção de um projeto de RED+, que é a redução do desmatamento e da redução das emissões de CO2 por força do desmatamento e degradação, que geram créditos de carbono. E esses créditos de carbono, eles recebem pagamento de empresas internacionais e de países internacionais, e esse dinheiro ele é usado dentro do próprio Estado para melhorar o combate ao desmatamento, à degradação, fazer investimento em tecnologia e, principalmente, para fazer um pagamento e uma repartição desses benefícios para as comunidades indígenas, quilombolas, que passam a ter um recurso para fazer o seu desenvolvimento sustentável e continuar trabalhando e ajudando a floresta em pé. Então, esses projetos são muito importantes e lá em Nova York o governo fez esse anúncio, está liderando essa agenda de uma maneira muito importante. Então, eu tive a honra de participar muito ativamente de todo esse processo. Olha, para a cana é uma notícia diferente em relação à safra passada, que teve um clima espetacular. Nós tínhamos a expectativa inicial, largamos no dia 1º de abril de 23, que é quando começa a safra, com a expectativa de 550 milhões de toneladas, fizemos quase 650. Nesta safra que começou 1 de abril de 2024, a situação já foi o contrário. Vocês sabem, como ninguém, que a chuva sumiu, a queimada apareceu e a produtividade caiu. Então nós esperávamos ter um resultado de 640, 650, vai ficar provavelmente aí ao redor de 600, 590, mas o nosso medo principal é em relação ao ano que vem, porque a cana sofreu demais com as queimadas e com a seca. Mas a demanda de açúcar está boa, as exportações estão boas, a demanda de etanol no mercado interno está boa e os preços voltaram aí a se recuperar. Então acho que é um cenário razoável aí para a cana, para essa safra 24-25. Aproveitando que estamos falando da COP, aqui você está participando dessa organização aí junto com o governo do Pará, então. Sim, estamos muito animados para a COP30, a gente chama da COP da Natureza.
Nessas COPs, são as conferências das partes, você vem todos os países para fazer discussões. Muita gente fala, mas é muita discussão e pouca coisa prática. Não é verdade. Nessas COPs é que as grandes decisões são tomadas, que os grandes acordos são realizados. A gente pode, por exemplo, o Acordo de Paris, ele sai de uma COP, né? Então, esse acordo, hoje é uma norma fundamental, que justamente visa a proteção das florestas, ele visa que os países apresentem as suas NDCs, que eles estabeleçam as suas metas voluntárias, mas que eles façam esses processos, também muito ligados à mudança da matriz energética, à questão dos combustíveis fósseis. Todos esses projetos, eles têm que ser levados para a ONU. Então, é justamente nesse palco do Acordo de Paris, que surgiu numa COP, por exemplo, que você teve essas determinações. E a gente espera que a COP30 seja a COP da natureza, que mais posturas sejam tomadas, que mais compromissos sejam anunciados, que mais resultados sejam revelados e que novos acordos possam ser trazidos e formados. Você é advogado especialista em clima, você presta consultoria, trabalha com estados, municípios, orientando na questão de lei. Exatamente. A gente trabalha com política pública, então nosso escritório ele apresenta as minutas de lei, sugere a arquitetura jurídica para que um Estado, por exemplo, passe a ter um sistema jurisdicional de RED+. A gente estrutura o Estado para que ele possa receber esses recursos. A gente negocia esses contratos com essas empresas internacionais. Tudo visando, e a gente auxilia na formulação de salvaguardas, a gente auxilia na formação dessas consultas livres, prévias e informadas com as comunidades, que é um processo bem complexo, que envolve múltiplas partes. E a gente faz essa assessoria justamente para os estados. Agora, doutor, voltando aí à lei que endurece os incêndios, qual que é a situação do produtor rural diante dessas mudanças? Olha, o produtor rural ele tem que estar muito atento a essa situação, ele tem que ver o que ele pode fazer para proteger a sua área na questão das brigadas, ele tem que estar muito atento e ele está numa situação difícil mesmo, porque às vezes o fogo vem e acaba pegando a sua plantação, essa questão do seguro, como é que isso está complexo hoje, mas ele tem que estar muito atento, tem que investir em tecnologia e efetivamente tem que trabalhar para evitar qualquer tipo de fogo ou manejo indevido. Porque quando o fogo ocorre numa propriedade, quem é penalizado é o produtor, né? Independentemente de como aquele fogo chegou. Até ele provar que não foi ele que provocou, que foi um incêndio criminoso, é muito difícil, né? É muito difícil, essas situações elas são complexas. É necessário, de alguma maneira, encontrar criminosos, os proprietários que fazem isso de maneira indevida. Agora, tem proprietários que eles estão ali e eles acabam sendo vítimas dessa situação. E essa questão da responsabilidade ela é muito complexa. Discute-se se a responsabilidade é do Estado que tem que fazer a fiscalização do fogo. Discute se essa responsabilidade é da União, se é do município, se essa responsabilidade é do próprio produtor. Os crimes ambientais e a legislação ambientais, ela leva àquele conceito da culpa objetiva. Então, você não discute assim, de quem foi a culpa, mas se teve um dano ambiental, você tem que olhar aquele resultado danoso e punir os responsáveis. Então, essa discussão ela é muito grande. Quem é o responsável? E mais que isso, na justiça climática, um novo conceito que surge, é um problema global, é um problema da humanidade. Como é que você calcula o prejuízo que você tem numa grande queimada, que libera muito CO2 para a atmosfera, que prejudica, enfim, todo o globo? Como é que você contabiliza isso? Vai usar, por exemplo, o cálculo do valor do crédito de carbono? Que você pode... É uma métrica que, em alguns casos, já vem sendo usados. Então, a gente precisa encontrar soluções, mas o produtor que está ali na terra, que não tem nada a ver com o assunto, e tem a sua terra tomada, esse é o mais prejudicado. Agora, o que a gente faz para resolver isso tudo? Investimento, fiscalização, brigada, manejo adequado do fogo, combater a situação, conscientização, educação. Todos esses elementos eles têm que estar conjugados. Doutor, você falou em justiça ambiental, um novo termo aí, que entende que esse problema é um problema global, um problema da humanidade. Os ambientalistas pensam assim também? Eu acredito que sim, eu acho que isso hoje está muito vivo isso. O problema da queimada, o problema da degradação florestal, essas questões que acontecem no Brasil, elas afetam o mundo.
porque a gente acaba liberando muito CO2 para a atmosfera, eu repito isso. E a nossa floresta amazônica, por exemplo, que é um grande sumidouro de carbono, ou seja, ela capta o carbono e armazena o carbono na sua biomassa da floresta, quando você vai cortando, ele vai devolvendo toda esse carbono para a atmosfera. E ele para de ser um sumidouro. Então, isso é um perigo. Né? A quantidade de deflorestamento, ele é crítico. Então, a gente precisa combater isso. Não é um problema do Brasil, não é um problema pontual e local. O problema local, às vezes, é a fumaça, é a saúde, são os animais, a biodiversidade, isso tudo é afetado. Agora, numa conjugação maior, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se a gente continuar nessa mesma toada, nós começaremos a ter o problema dos degelos, catástrofes ambientais, situações de extremas, que vão prejudicando a sociedade como um todo, o globo como um todo. A gente vê que essa situação de queimadas se repete em outros estados, como os Estados Unidos, principalmente, né? No tempo de seca, lá no verão. Sim, problema na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em vários lugares isso acontece. E toda vez que isso acontece, é um problema muito sério. Mas o Brasil tem esse papel mundial, queiramos ou não, é um fato. A nossa floresta, nossos biomas são muito importantes. O Pantanal, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, são biomas importantes e são importantes para o mundo. E a gente precisa ter essa consciência e essa preservação. Do contrário, nós, como globo, teremos problemas que não vamos conseguir contornar mais. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Há pouco tempo, o lançamento da assinatura por 10 anos da Oeste foi um sucesso. Os leitores, que são donos da revista e também são donos dos programas que a Oeste apresenta, nunca falham, porque eles sabem que a Oeste é essencial para que se conheça o Brasil verdadeiro. Nós estamos lançando agora outra campanha. Temos de chegar aos 100 mil assinantes até o fim deste ano. Falta pouco. Então eu peço a você que já é assinante, que dê de presente uma assinatura da Oeste ao seu parente, ao seu amigo, aos que ainda não sabem que a leitura da Revista Oeste é essencial para que se conheça de verdade o Brasil desses tempos estranhos. A chegada a esse patamar dos 100 mil vai permitir que a Oeste fale com superioridade no convívio com todos os outros órgãos de imprensa que não têm cumprido o seu papel de informar o que de fato se passa no Brasil. Conto com vocês mais uma vez e não tenho dúvida de que chegaremos aos 100 mil até o fim deste ano. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Bom, doutor, você já colocou aqui praticamente, né? Mas quais seriam os conselhos aí para os produtores rurais se protegerem das queimadas? Acho que você já colocou, né? Investir em tecnologia, se precaver. O jeito é se precaver. Eles têm que investir em tecnologia, e que é caro, e que aumenta o preço. Veja como o problema ele é complexo. Ele é de difícil solução, mas ele precisa ser enfrentado, porque a gente precisa produzir, a gente precisa fazer a economia continuar se desenvolvendo, a gente precisa controlar os preços, porque senão isso gera outros problemas sociais, problemas de desemprego, de inflação. Então, assim, a conjugação de esforços, ela precisa acontecer, mas ela não é simples. Porém, é um desafio que a gente não tem como evitar. Então, a gente tem que enfrentar por mais complexo e mais difícil que seja. E, realmente, os produtores investir em tecnologia, em fiscalização e continuar apoiando sempre a questão da sustentabilidade nos seus projetos, cuidando das suas pegadas de carbono, investindo também na Floresta em Pé, porque são atividades poluentes. Elas precisam ser compensadas.
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, quiser falar com a gente, tem uma sugestão de pauta, tem alguma pergunta para o doutor, pode mandar para a gente. O WhatsApp para enviar o vídeo está passando aqui na tela. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que pelas agradeço. Informações. Eu que agradeço, é uma pauta muito importante. Conte sempre com a gente. Foi uma satisfação. Obrigada. E gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Você já sabe, siga lá o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.